Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vinícius do Footstats aqui. Vamos para os jogos dessa terça-feira, dia 3 de junho. Estamos em data FIFA, né, pessoal? Então, realmente, semana de data FIFA, não temos muitos jogos. Problema, né? Mas é bom para a gente testar o nosso método aí mais uma semana, ver como estão as coisas. Como a gente tem poucos jogos, hoje mesmo vai ser quatro jogos, se eu não me engano. São quatro jogos apenas, esse da Tela, que é do Campeonato Chileno, e três da Copa da Colômbia. Então a gente vai bater um papo primeiro aí. Eu estou atualizando ainda a forma como a gente vai apresentar, né? Então vai ter novidades já nessa apresentação. E falar um pouco do método, uma coisa que eu busco sempre, e é meio que um vício meu, tudo que eu faço eu busco por achar os padrões, encontrar os padrões. Então, o Tactic A, né, que é o nosso método, é basicamente isso: achar os padrões dos jogos. Então, analisar os, os adversários, as equipes, analisar a liga, analisar o que está acontecendo, filtrar também pelo que tá acontecendo nos campeonatos. Então, a nossa ideia aqui com o Tactic A é achar os padrões das partidas e as tendências, né? A partir dos padrões, o que que é a tendência. Então, essa é basicamente a nossa ideia, é o que o Tati aqui vai falar. Obviamente, sem falar das entradas, sem falar das chips, aqui não é um canal para isso, é um canal para a gente falar realmente da partida em si, encontrar ali os meandros dos números ali, às vezes um gatilho. Inclusive, eu ter novidade com relação a isso na nossa apresentação. Uma outra questão é assim, eu estou basicamente lendo a apresentação, mas é porque é para passar a ideia do método, né? É um método muito objetivo. A subjetividade vai estar no que eu vou falar, alguma coisinha ali, mas não é essa a ideia, né? A ideia é eu ser realmente o apresentador, ser somente a voz aqui do processo. A cara nem é, a cara é o robozinho aí que a gente tinha criado antes. E a voz, eu quero ser só a voz, não quero. Óbvio que eu vou dar algumas ideias do que eu acredito para isso, mas não é. É desse canal, mais uma vez, né? É o canal de entradas, a gente falar mais sobre isso, vai ser um outro canal. Eu tô começando com os amigos, aí deve surgir aí próximo do Mundial, deve fazer bastante coisa no Mundial, que lá vai ter gente falando sobre entrada, vai ter gente falando sobre live, vamos fazer live, então vai ser uma outra ideia. Aqui é mais ou menos ser um guia tático para vocês aí, para a gente, de novo, o mais importante, buscar os padrões, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro jogo. Temos poucos jogos hoje, vou falar. Eu cometi um errinho no vídeo passado, vou corrigir agora. Então vamos lá. Primeiro jogo, né? União Espanhola e Deportes Limache, do Campeonato Chileno. É o 15º contra o 13º aí. O jogo nessa terça-feira, dia 3 às 4 horas, no estádio Santa Laura, 13ª rodada. O contexto estatístico, então vamos lá. XG, que, como eu tinha dito, é oportunidades criadas, né? 1,56. O XGA, que aí é um erro, né? Eu falei que era o XGA vinculado à equipe visitante, nada a ver. XGA é gols que você. É oportunidades que você sofre, na verdade, né? XG, oportunidades a favor. XGA, oportunidades contra, tá? Inclusive, nessa parte aí eu quis comparar, né, pontuar as duas estatísticas das equipes iguais, né? Então, forma recente, são 5 derrotas consecutivas do União Espanhola aí, 12 escanteios por jogo, né, no geral, ambos sim 20%. Então, até e jogando em casa, né, tem uma surpresa aí, a gente acha que o campeonato chileno, né, a gente tem, na verdade, o campeonato chileno é um campeonato bem over, mas sofre também pela qualidade, né? Os times não são lá os melhores possíveis aí. Pontos por jogo 0,54, bem baixo, né? E gols por jogo 2,6. Já o Deportes Limache, ele tem 1,66 de XG, 1,87 de XGA. Forma recente, duas derrotas, vitória, derrota, vitória. Melhor, né? Forma recente. Escanteios por jogo 12,4. Dá para o over escanteio aí, né? A linha deve estar em 10, mais ou menos. De novo, não é nossa ideia aqui, mas é um chute que eu daria. Ambos, sim, 100% jogando fora. Então, é complicado, né? Um tem 20%, hoje tem 100%, né? Se fazer a média aí, teria 60%. Não sei se é uma entrada, talvez para entrar em live.
Pontos por jogo 0,91, melhor do que o União Espanhola, e gols 3,40. Insights táticos. Então, a União sofre pressão constantemente no segundo tempo e desaba na defesa. Limate explora bem as costas da linha defensiva e finaliza com frequência. Ambas equipes forçam escanteios com jogadas laterais apressadas. É uma característica, né, da prateleira, né? Jogamos muito pelas pontas. Aí aqui a gente mudou, que a gente vai falar agora sobre padrão estratégico. Qual é o padrão do jogo, né? Então aquilo que a gente busca, né? O padrão e a tendência do que a gente espera que os números, né? Que a estatística estão dizendo. Então, o confronto coloca uma equipe em colapso tático e emocional, que é a União, né? A gente viu 5 derrotas consecutivas na forma recente, contra um time em ascensão ofensiva e aproveitamento eficiente. A tendência de uma partida aberta, caótica e decidida em erros defensivos, com alta frequência de escanteios e definição no segundo tempo. Eu olho isso aqui e me dá medo de pré-Panther, né? Não gostaria de. Acho que eu não faria nada em Panther aqui, não. Ficaria bem quietinho na minha. Aqui é o quadro o comparativo, né, o gráfico, então fica bem mais interessante a gente ver desse jeito, né? Literalmente comparar as duas equipes aí, bem legal. E aqui uma questãozinha, né? O que os números escondem, né? Que é algo que a gente, como a nossa análise é muito extensa, ela tem cerca de 15 páginas, né, já eu tinha falado para vocês, então é o que que os números escondem. A gente fez esse quadrinho aí para apresentar para vocês. Então, apesar do ambos sim, né, do União ser baixo em casa, o XGA, né, que é oportunidades contra, é alto. Então, revela uma defesa extremamente vulnerável. Tá claro, né, gente? 1,99 de oportunidades contra é um número bem alto. O dado que muda tudo: Limate marcou em 100% dos jogos fora, mesmo enfrentando defesas melhores. Isso revela que o ataque do Limache não depende da posse, mas da eficiência nas transições rápidas. E vamos lá, né, pessoal? O campeonato chileno é muita transição rápida, né? De novo, acho que sofre um pouquinho pela qualidade, né, dos jogos aí, mas lá a gente é um jogo meio equilibrado, né? A qualidade está equilibrada entre as equipes. Então, acho que tem valor aí para a gente ficar de olho. Acho que é um jogo para live, para ver como é que o jogo se transcorre, se tem realmente essas transições rápidas, oportunidades claras. Acho que só pelos XG, tanto o XG quanto o XGA, se alto, deve ser realmente um jogo de transição, um jogo franco, loucurada. Agora a gente vai para os jogos da Copa da Colômbia. Aqui são jogos são equipes que não estão na primeira divisão colombiana, né? A primeira divisão colombiana está se encerrando agora, está indo para as fases finais. Então são jogos de equipes de divisões inferiores. Mas é o que tem. A gente não tem muitos jogos. A gente teria até jogos da Copa do Nordeste, né? Essa semana, mas foram adiados. E amanhã tem o jogo do Botafogo, né? Botafogo e Ceará, que foi também um jogo adiado, né? Mas a gente começa já a ter alguns jogos já da data FIFA e tem. Falando de amanhã, tem Copa do Japão também. Então, o jogo na madrugada. Vou ter que fazer vídeo um pouco mais cedo e subir o vídeo um pouco mais cedo sobre os jogos da Copa do Japão, né? Porque são todos na madrugada. Na verdade, não sei nem se é tanto na madrugada se não é de manhãzinha. Mas vamos focar aqui no jogo de hoje. Na verdade, o jogo de amanhã para o vídeo de hoje, né? Que é o Universitário Poiaia contra o Deportes Quindío. Jogo nessa terça, às 4 horas, no estádio Ciro Lopes, pela Copa da Colômbia, Grupo A, segunda rodada. Então a gente só tem uma rodada por enquanto. Contexto estatístico, então vamos lá para os dados comparativos, né? Como a gente tem um jogo só, então os dados são menores nesse caso, né? Então XG de 1,24, XGA de 1,44, forma recente de derrota, vitória, empate, duas derrotas, ambos sim 30%, pontos por jogo 0,48 por Universitário Popayán. Já o Deportes Quindío tem XG de 1,38, XGA de 1,87, forma recente de vitória, derrota, empate, derrota e vitória, mas tem mais vitória, hein? Duas vitórias a mais aí. Ambos sim 67% e pontos por jogo 0,79. Os insights táticos. O Universitário tem padrão defensivo e ataque ineficaz como mandante. Dá pra notar aí. O Quindío cede muito espaço fora com alto XGA e muitos gols sofridos. A média ofensiva das duas equipes indica tendência clara de poucos gols. Aí ele falou XGA fora, vamos voltar. É 1,87, né? Bem alto, realmente. O XGA do Quindío. Então, realmente, esperamos o jogo over aí, né? Bom,
qual é o nosso padrão estratégico aqui? A análise revela um cenário tático de baixa produção ofensiva, com o Universitário marcando pouco e o Quindio vulnerável defensivamente. O jogo tende a ser truncado com domínio técnico limitado e chances reais de finalização abaixo da média da competição. A estrutura tática aponta para o confronto de contenção. Então aqui ele já dá um padrão diferente, né? Mesmo que os números de XG e XGA sejam números altos aí, a gente está falando aqui que são duas equipes de padrão defensivo, né? Não muito interessantes aí para falando da questão ofensivamente. Talvez falando de qualidade mesmo, né, pessoal? Bom, no quadro comparativo, né, a gente está vendo aqui os XG bem parecido, o XGA realmente sobressai um pouquinho ali, né? Gols por jogo também ali, então é um time, ambos sim, do Deportes Quindio que também dá uma diferença, né? E o nosso ouro aqui, né, que é o que os números escondem. Apesar do Quindio ter uma média de gols, o time concede muitas de gols sofridos elevada, o XG contra mostra que o time concede muitas chances, mas nem sempre zonas perigosas. Já o Universitário tem uma taxa de finalização por ataque muito baixa, o que explica a dificuldade de marcar mesmo contra defesas frágeis. Esse descompasso técnico justifica a leitura tática de jogo sem gols de ambos os lados. Eu justifica a leitura ali, né? É um jogo de qualidade técnica baixa, né, pessoal? Então, assim, mesmo que tenha o XGA aí alto, talvez seja um jogo para under, né? Pela qualidade ofensiva das equipes mesmo. A gente está falando de equipes de que não estão na primeira divisão do Campeonato Colombiano, né? Então não dá para esperar muita coisa desse jogo, não. Um jogo talvez para fazer live, né? O outro jogo também da Copa da Colômbia, também às 4 horas, no estádio Metropolitano de Techo, também pelo Grupo A, né? Bogotá FC e Leones FC. Os dados aqui, pessoal, o prompt tá, que a gente faz é o mesmo, os dados são bem extensos também, então fique tranquilo que a análise é bem real, tá? Então, o Bogotá, XG de 1,72, XGA de 1,57, forma duas vitórias e três derrotas, média de escanteio aproximadamente 3,8, ambos sim 50% e pontos por jogo 0,8. Já do Leones FC, o XG de 1,59, XGA de 2,06, hein? Alto, hein? Forma recente, duas derrotas, um empate, vitória e derrota. Média de escanteios 4,1, maior até do que o Bogotá. Ambos sim, também 50% e pontos por jogo 1. É aquilo, né? Provavelmente o Leones fez uma. A Copa começou agora, né? Então o Leones tem um aproveitamento um pouco melhor. Então, na verdade, é um empate aqui, né? Insights táticos. Bogotá tem padrão em queda física após os 30 iniciais. Ó, minutos, o pessoal gosta de trabalhar no mercado de minutos aí, vale ficar de olho, né? Leones mantém vantagem tática nos confrontos diretos. Então, no H2, né, que é no confronto direto, o Leones leva vantagem. Defesas vulneráveis, mas finalizações são pouco efetivas. Padrão, né? A gente já viu que é um outro jogo ali, isso também é um padrãozinho aí da Copa da Colômbia nesse nível, né? O padrão estratégico, a tendência aponta para um jogo de baixa qualidade técnica, com domínio psicológico e histórico do Leones. O histórico que fala o confronto direto, né? O Bogotá deve sofrer para criar mesmo em casa. Espera esse ritmo travado com um gol surgindo por erro ou bola parada. Jogo under, né, pessoal? Mas assim, não dá para confiar nas defesas também, né? Então, joguinho para ficar de olho ali. Acho que dá para fazer um under num trade, né? Você fazer um under e sair do mercado depois. No comparativo que destaca aí o XGA maior do Leones, né? Mesmo assim, o time no confronto direto vai melhor, né? Nos lados que parece ir melhor contra o Bogotá. O que os números escondem, apesar da péssima média de gols fora de casa do Leones, 0,25, nossa, aquilo, né? Bem baixo. Reforça a nossa ideia de under. O time gera 1,17 de XG como visitante, o que indica a criação de chances reais. Já o Bogotá tem uma das defesas com menor taxa de clean sheets da competição, o que torna vulnerável mesmo com o XG controlado. Às vezes é um time com defesa muito frágil, né? Quando toma um ataque, toma uma pressão, provavelmente não segura, né? Então é algo que para ficar de olho aí. Talvez o jogo para operar mais live também, tá, pessoal? E o último jogo dessa terça-feira é o Barranquilla e o Urso Março. Jogo às 9 horas da noite no estádio Metropolitano de Barranquilla. Fase de grupo, não falou qual grupo aqui, né? Faltou essa informação.
Bom, contexto estatístico. XG do Barranquilla, que joga em casa, 1,53. XG é 1,34. Forma recente, interessante, parece São Paulo, aí, né? Que no começo do campeonato só empataram uma vitória, então são quatro empates e uma vitória. Média de escanteio 4,8, ambos sim 40%. Pontos por jogo 1,4. Bom número. Já o XG do Urso Março 1,41, XG é 1,27, baixo até, né? Forma recente, derrota em três empates, duas derrotas, três empates, né? O time não venceu nos últimos cinco jogos aí. Média de escanteio 3,7, diferença considerável, aí, né? 1,1 e talvez o mais escanteio Barranquilla, se bem que o mais escanteio mandante, quando a gente não tem um favoritismo claro, não deve ser uma odd alta. Ambos sim 25%, baixo, né? Pontos por jogo 1,5. Duas equipes com pontos por jogo bem parecidos, né? Insights táticos do Tática aí. Ambas equipes sofrem para construir chances claras de gol. Padrão, né, pessoal? Tá acontecendo em todos os jogos aí da Copa da Colômbia. Defesas bem postadas dificultam a criação ofensiva dos adversários. É, a gente viu que o XG é abaixo, né, dos dois. Pressão por resultado pode gerar início mais conservador e truncado. Interessante aí, né? Pra gente ver essa pressãozinha pelo resultado aí, como o jogo vai se portar, né? O que a gente espera em padrão estratégico, né? Partida com forte tendência de equilíbrio e baixo número de gols. Under para todo, né? Barranquilla apresenta leve vantagem territorial e defensiva, enquanto o Urso Março vem sendo extremamente sólido fora de casa. O padrão sugere um jogo amarrado com poucas oportunidades claras onde o detalhe pode decidir. Olha, até um meio HT aqui, hein? Ficar de olho, hein? Só que a gente assusta aqui, né? A gente olha o almocinho do Barranquilla e já dá uma assustada, né? Então, 40%, 40% ali realmente é um número para ficar de olho. Mas o mais escanteio tem valor, hein? Talvez dar uma olhadinha nessa hora, se sair um escanteio por Urso Março, né? Já ficar de olho. Então, interessante. O que os números escondem? A combinação de 60% de clean sheets em casa do Barranquilla com 75% fora do Urso Março forma um dos maiores índices combinados de defesas eficientes da Copa da Colômbia até aqui. Realmente, né? 60% e 75%. O número do Urso Março fora é incrível. 70% dos jogos fora de casa vão tomar gol. Impressionante. Apesar do baixo pontos por jogo, o confronto pode ser decidido em bolas paradas ou erros isolados, mesmo dos outros jogos, né? Ponto-chave fora das estatísticas convencionais. Pessoal, o que a gente percebeu aqui é que a Copa da Colômbia é um campeonato de qualidade técnica mais baixo, né? Então vale ficar de olho em live, acho que são os jogos para ambos. A gente vai ver como é que os jogos vão se portar amanhã, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso no vídeo de amanhã. Vou até melhorar um pouquinho a nossa apresentação, então falar mais ou menos do que nós tínhamos pensado, né, dos jogos anteriores, como é que se o padrão se manteve, se não, o que a gente aprende com esse padrão, acho que é algo interessante da gente falar. E eu vou fazer também uma tela nova, já para amanhã eu já começo a fazer isso, que é falar um pouquinho da competição, né, que é para a gente entender também como é que, em casos como esse, da Copa da Colômbia, como é que a competição se comporta com relação às equipes aí, né? Óbvio que uma Copa é complicada, né? Porque você tem muitos times, então os números vão diferir, né? Na hora que entra os times os mais fortes aí, né? Que acontece em todas as Copas nacionais aí, mas é algo que a gente vai incluir, tá? Bom, pessoal, então é isso. Primeiramente, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho. Cuidado na hora de fazer as entradas, escolher. Vamos fazer com responsabilidade, só aquele troquinho do pão aí, até porque essa semana é semana de um pouco atípica, né? Na semana que vem a gente começa com jogos regulares novamente e começa o Mundial também, né? Que vai ser também atípico, né? Vamos ver como é que as equipes europeias vêm para esse Mundial aí. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!